Olá, sou Gustavo Boldrini, editor da TC Mover, e esse é mais um TC Entrevista. Hoje nós vamos falar sobre mercado de trabalho, mais especificamente os efeitos da pandemia nesse setor aqui no Brasil. Eu converso com o professor Regis Augusto Eli, do Departamento de Economia da Universidade Federal de Pelotas. Olá, professor, muito obrigado por aceitar nosso convite. Para começar, eu queria pedir para contar um pouquinho sobre o seu estudo, sobre as ferramentas e a metodologia que foi aplicada. Então, vou falar um pouco sobre o post, né, que eu fiz, para dar uma ideia inicial, né, dos possíveis impactos que o isolamento social e a pandemia tiveram no mercado de trabalho brasileiro. Então, para contextualizar um pouco, né, em maio e junho foram divulgados os primeiros resultados da pesquisa PNAD-Covid. Essa é uma pesquisa conduzida pelo IBGE, que é uma pesquisa extraordinária, mas ela usa da chamada pesquisa PNAD contínua. Tá? Então, é uma pesquisa feita com entrevistas por telefone, e ela girou em torno de dois tópicos essenciais. É um tópico relacionado à saúde, ou seja, possíveis sintomas de síndrome gripal que as pessoas tiveram e observaram, e outro tópico que girou em torno do mercado de trabalho. Então, nesse post, eu procurei analisar os efeitos que as políticas de isolamento social e também a consequência da pandemia, né, tiveram no mercado de trabalho brasileiro. São três perguntas essenciais que eu tentei responder. Né? Então, a primeira pergunta é: quem consegue fazer home office? Quais as características socioeconômicas de quem consegue fazer home office? Porque nem todo trabalhador está inserido em uma atividade que o home office é possível, né? Então, dado que você delineia esse grupo aí de trabalhadores que podem, né, fazer home office, a segunda pergunta é: qual foi o efeito no rendimento desse grupo de trabalhadores, né? Então, eu fiz um cálculo de como os trabalhadores com tipos de vínculos diferentes tiveram seus rendimentos afetados, né? Essa pesquisa ela propicia isso porque tem duas perguntas a respeito do salário que ela faz. Uma pergunta é: qual era o seu salário usual, né, que você recebia? E outra é: qual o salário que você recebeu em maio, né? Então, comparando a resposta com o salário usual que as pessoas reportaram e com o salário que elas receberam em maio, você tem uma ideia da magnitude da redução salarial que ocorreu para os mais diversos vínculos. E aí a terceira pergunta é, obviamente, dado que você tem um grupo que é mais afetado por essas políticas e você olhou a magnitude do efeito, né, através da redução salarial, a terceira pergunta é se as políticas que foram feitas, como, por exemplo, o auxílio emergencial, chegou de fato àqueles que mais precisavam, né? Tá? Então, foi essas três perguntas que eu tentei responder. E aí, obviamente, eu utilizei aí o potencial, né, de ciência de dados e análise estatística com o software R, né, para tentar responder essas perguntas. A pandemia, ela certamente mexeu com toda a estrutura de mercado de trabalho no Brasil, né? E, na sua visão, quais eram as principais características desse mercado antes da pandemia e o que pode ter mudado agora? Então, a diferença essencial que a gente observou após a pandemia é que existe um grupo de trabalhadores específicos que vai ser mais afetado. Então, depois da pandemia, o que renda, porque alguns grupos vão ser mais afetados e outros não, né? Tá? Então, a consequência natural pode ser uma desigualdade de renda. Então, quando eu tentei responder essa primeira pergunta, né, que eu mencionei antes, ela caminha nesse sentido, né, em você identificar quais os grupos de pessoas que conseguem fazer home office, porque aquelas pessoas que não conseguem fazer home office, obviamente, vão ser as pessoas mais afetadas, né. Então, eu fiz algumas decomposições em relação à cor, o sexo, a idade das pessoas, o nível de escolaridade. Então, tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, as mulheres, em geral, elas tendem a fazer mais home office do que os homens.
mas a diferença de cor também é grande, né? Então, se você pegar pessoas da cor preta ou parda, tendem a fazer bem menos home office do que pessoas da cor branca, tá? Mas essas diferenças a nível, né, de característica das pessoas, elas se tornam um pouco mais iguais quando a gente olha para fatores de escolaridade, por exemplo, né? Então, por exemplo, pessoas com um nível mais alto de escolaridade, elas obviamente vão estar em atividades que elas podem fazer home office e, consequentemente, vão ser menos afetadas, tá? Então, essa seria a ideia do gráfico quando a gente decompõe por nível de escolaridade. Por fim, tem também a questão da idade, né? Então, quem está no início, né, quem está entrando no mercado de trabalho, ou seja, na faixa etária ali de 16 a 24 anos, são pessoas que ainda não estão em cargos que possibilitam elas a conduzir as suas atividades de maneira online, né? Muitas das pessoas. Então, esse tipo de trabalhador está muito inserido em mercados ainda que exige atividade presencial. Então, você tem, por um lado, parece que as pessoas mais afetadas, né, são as pessoas com baixo nível de escolaridade, pessoas mais jovens, tá? E pessoas que têm características socioeconômicas, né, relativamente menores, né, tá, dentro desse cenário. Então, com isso, né, obviamente, o efeito pós-pandemia é um efeito super desigual das políticas de isolamento social, né? Então, a consequência é que você vai ter, obviamente, todo mundo vai ser impactado negativamente, mas quem mais vai ser impactado negativamente são as pessoas que estão no extrato mais baixo de renda, né? Então, é como se fosse um imposto regressivo, né, que está sendo colocado, né? Então, ou seja, os mais afetados são aqueles que têm um nível mais baixo de renda. Então, essa é uma característica que foi observada na pesquisa da PNAD, né? É claro que a consequência disso, mais para o longo prazo, a gente ainda não sabe, né? Muitas atividades que potencialmente eram feitas de forma presencial, agora podem começar a ser feitas de forma online e tudo mais. Então, vai ter uma mudança na estrutura de gasto das empresas também. Então, tem uma série de questões de longo prazo que ainda tem que ser avaliadas, né? Mas um panorama geral dos efeitos, pelo menos que teve no Brasil, com base nos dados da PNAD com o Covid, é esse, né? É um efeito bem desigual, né, da pandemia, da consequência, consequentemente, do isolamento social. Sim, e o mercado de trabalho, né, como eu disse, é um dos setores mais afetados, né, quando tem uma crise, e é o último a se recuperar normalmente num processo de retomada, né? Quais são as principais lições de políticas públicas, políticas econômicas, que você acha que podem ser extraídas da análise desses dados para acelerar essa retomada? Então, o grande problema que você mencionou bem é que, uma vez que você tem um choque dessa magnitude, né, o que nós devemos fazer é tentar fazer com que essas pessoas permaneçam com seus vínculos empregatícios, porque uma vez que você tem pessoas sendo demitidas como consequência da crise, né, essas pessoas elas vão ter uma dificuldade grande de se recolocar no mercado de trabalho. Então, esse desemprego ele pode ficar mais persistente ao longo dos anos, né? Tá? Então, uma das coisas que tem sido feita nesse sentido é tentar preservar o vínculo empregatício através da suspensão do contrato, né, de trabalho das pessoas. Tá? O outro ponto, né, é a questão do auxílio emergencial, que eu também analisei, né, com os dados da PNAD Covid, eu analisei um pouco a ideia da focalização desse auxílio, né? Mas quando você olha os dados a nível estadual, né, você vê que o auxílio chegou a um percentual muito grande de pessoas em algumas regiões, né? Então, de acordo com esses dados do IBGE, você teve estados do Norte e Nordeste que mais de 60% das pessoas relataram receber auxílio emergencial, né? Então, isso é uma coisa positiva. Agora, é óbvio que se você tentar alcançar todo mundo, você também vai alcançar pessoas que não precisam, né? Tá? Então, há um trade-off que a gente costuma mencionar em economia, né, nesse sentido. Se você tentar universalizar a política, você vai perder um pouco de ganho de focalização, né? Mas, nesse cenário atual, é melhor você conseguir alcançar todo mundo que precisa, né,
mesmo às custas de alcançar alguém que não deveria pegar, né? Por quê? Porque é um auxílio emergencial de curto prazo e tudo mais, né? Tá? Então, ainda, obviamente, os dados mostram que ainda há uma possibilidade de ganho, né, nesse tipo de política, porque com os dados, pelo menos do grupo de trabalhadores que eu analisei, né, claro que tem o pessoal desempregado que está recebendo e tudo mais, mas do grupo de trabalhadores, aqueles com renda menor que um salário mínimo, cerca de 2/3 estavam ali que não relataram, né, receber esse tipo de auxílio. Então, esse seria uma potencial melhoria que podia ser feita nessas políticas para tentar identificar esse grupo e ver o que está acontecendo ali, né? Sim, e o estudo também deixa claro que é o trabalhador autônomo, né, o micro, pequeno empresário, que foi o que mais sofreu com essa crise, principalmente no que diz respeito à queda na renda, né? E, ao mesmo tempo, é o pequeno empresário o maior gerador de empregos do Brasil. O que o país pode fazer, na sua visão, para melhorar os mecanismos de proteção a esse pequeno empreendedor e evitar esses impactos em eventuais crises futuras? Exatamente. Quando a gente olha para os dados, né, de salário médio pré e pós-pandemia, de acordo com o relatado, né, pelos entrevistados, nós vemos um cenário bem desolador, né? Ou seja, o grupo mais afetado, de fato, era aquele grupo que tinha a renda reportada mais baixa em termos de tipo de vínculo empregatício, né? Que eram os trabalhadores conta própria, né? Então, nós observamos uma redução de cerca de 40%, né, no salário reportado, né? Cerca de média de 1.800 para 1.100, né? Então, isso é uma redução muito grande, especialmente para um grupo, né, que já tem uma média salarial muito baixa. Então, qualquer ponto percentual ali faz muita diferença. Né? Da mesma forma como você citou, os empregadores também foram o segundo grupo mais afetado, com uma queda de cerca de 30% no salário reportado. Agora, esse grupo, obviamente, tem salários mais altos, né, tá? Do que a média, né, dos outros grupos. Então, a questão toda, eu acho que o foco essencial são os trabalhadores conta própria aqui, né, quando a gente olha para esses grupos, né, por tipo de vínculo empregatício, e que em boa parte, os trabalhadores informais. Tá? Então, o acesso do auxílio emergencial a esses trabalhadores deve ser mais preemptivo. Então, o governo tem programas como o microempreendedor individual, tem o cadastro único, etc., que são programas que podem auxiliar a juntar uma base de dados dos trabalhadores conta própria que potencialmente foram afetados e, com isso, tentar melhorar a focalização das políticas de auxílio, né, emergencial para esses casos. Tá? Quanto à atividade econômica, né, para tentar fazer com que eles recuperem a atividade econômica, a gente não tem uma solução muito imediata para isso, né, porque, por enquanto, nós não temos nenhuma alternativa ao isolamento social, no fundo. Ainda não foram construídas, e isso é uma coisa que é importante, eu acho que está sendo discutida. Eu, particularmente, participo de um grupo de trabalho do governador Eduardo Leite para discutir a formalização desse tipo de política, e assim, o pessoal está começando a se preocupar agora em tentar focalizar um pouco mais essa questão do isolamento, né, para tentar atingir grupos específicos, né, áreas de atividade com atividade econômica específica que apresentam maior risco, né, tá? E para isso o trabalho do economista é essencial, porque o economista sabe precificar, né, esse tipo de coisa, né, tem a ideia do custo de oportunidade. Então você consegue medir qual que é a diferença, né, em termos de custo de você fazer uma política de isolamento social que atinge todo mundo, ou fazer uma política mais focalizada que atinge um certo grupo, né? Muitas vezes, como o benefício, né, como o custo do isolamento ele é diluído entre todo mundo, as pessoas não têm muita noção de qual é o custo disso. Então, fica fácil você falar, vamos fazer o isolamento para todo mundo, porque esse custo é diluído, né? Mas você pode mensurar esse custo, embora você não enxergue, você pode mensurar ele. E ele, de fato, pode ser muito mais custoso do que talvez comprar uma máquina que custa R$500 mil e que faça testes, né, mais rápidos para identificar quem está infectado e isolar essas pessoas, entendeu? Então, por mais que esse preço existe, então é mais palpável,
Então, os tomadores de decisão podem dizer, não, mas é muito caro isso. Bom, mas a alternativa também é cara. E aí entra o papel da gente mensurar, né, esse custo, né, do isolamento social. Então, esses dados dão um retrato disso, né? Claro que não é uma mensuração de custo-benefício, né? Foi uma análise preliminar, né, dos dados da PNAD Covid, mas eu acho que o trabalho tem que caminhar nesse sentido, né, de tentar mensurar qual que é o custo, né, real dessa política em termos de renda para todas as pessoas que estão envolvidas, né? A pandemia, ela, né, com base nesses dados também, a gente pôde perceber que o funcionalismo público foi o setor que menos sentiu, né, no bolso os efeitos da crise e que mais se beneficiou das políticas de trabalho remoto. Esse assunto é recorrente no Brasil, né? Muito se discute sobre estabilidade, sobre salários altos e um lobby, né, que a categoria tem. Na sua visão, como o país pode enfrentar isso, essa questão, e até que ponto uma reforma administrativa, né, como aquela que o governo está propondo, poderia atacar esse problema? Bom, então, de fato, né, quando nós observamos os dados, o percentual de trabalhadores do setor público que podem fazer home office é quase 1/3, né, comparado a, por exemplo, 13% do setor privado, né. Então, é porque a característica desse trabalho propicia, tá, esse trabalho remoto, né, tá. Consequentemente, o salário vai ser menos impactado e também pela rigidez, né, salarial que é característica desse setor público, tá? Então, como você lida com o fato de tentar melhorar, né, a característica do serviço público no Brasil, esse é um dos temas, né, recorrentes da reforma administrativa, como você bem mencionou. Um dos pontos que, do meu ponto de vista, é essencial seria uma melhora no direcionamento de recursos humanos dentro dessas instituições, né? Tá? Ou seja, você ter, de alguma forma, a remuneração dos trabalhadores atrelada a fatores de produtividade, né? Tá? Então, isso poderia propiciar com que boa parte da remuneração estivesse atrelada à contribuição, né, que tanto os setores quanto os trabalhadores estão fazendo, né, relativo à atividade deles, tá? Então, a reforma administrativa, ela caminha talvez um pouco nesse sentido, embora, né, não seja uma solução perfeita para esse caso, tá? Então, é um tópico bem complexo, porque aí você entra na questão das regras de produtividade e tudo mais. Mas, do meu ponto de vista, qualquer regra, né, minimamente razoável já é suficiente para você fazer com que os agentes se motivem a alcançar o objetivo, né? Tá? Então, eu acho que uma regra é melhor do que ter uma regra, é melhor do que não ter uma regra, né? Tá? Então, eu espero que o Brasil caminha um pouco nesse sentido, né? Bom, eu conversei hoje com o Regis Eli, que é professor da Universidade Federal de Pelotas. Muito obrigado, professor, pela entrevista e até uma próxima. Ok, obrigado por participar, foi um prazer. Tchau, tchau.